Foi ótima, parece todo mundo. E acho que agora está na hora das perguntas. Antes das perguntas, para eu não esquecer, queria fazer os agradecimentos que não fiz no início. Queria agradecer a IPD Pharma e a Protec, particularmente a Mariana Sandroni, e depois as presenças nobres do IVB, que foi embora agora, mas estava aqui o vice-presidente Bernardo Horta, e particularmente a Orange Life, que é a minha empresa, teve um início que foi muito ligado ao Vital Brasil. Sem eles provavelmente a gente não estaria ainda na produção de nada. E o Jorge Bermúdez, da Fiocruz, que eu tive muito relacionamento com biomanguinhos, aprendi muito com Fiocruz e biomanguinhos. E o Carlos Gouveia, da CBDL, que já o Jean-François lembrou. E antes de começar as perguntas, não sei se tem pergunta, deve ter com certeza muitas perguntas aí. Eu tenho duas perguntas para fazer, já que estou com o microfone na mão, aproveito e faço logo. Uma é para o Chivo, e a pergunta é a seguinte: você sempre foi a favor de plantas de produção de vacinas, terapêuticos, diagnósticos, ligados a doenças negligenciadas nos próprios países emergentes? Você sempre foi contra aquelas fábricas que ficam na Europa e que depois tem que abastecer os países emergentes? Você sempre foi a favor dessa descentralização. Eu gostaria de ouvir as tuas palavras, o porquê dessa tua luta, né? E também, outra pergunta, sempre para você, Chico, é por que se demora tanto para aprovar uma vacina, por exemplo, de leishmaniose, e tão pouco para uma vacina de gripe? A dúvida de um ignorante, provavelmente, nessa área, mas eu sempre fico assim, escuto você que demora 15 anos, 10 anos para aprovar uma vacina de leishmaniose, que agora está em fase 3, né? E a vacina da gripe, a gente, logo que tem a gripe na Europa, depois 6 meses a gente já tem a vacina aqui no Brasil. Por favor, explica também isso para a gente. Bom, a primeira pergunta, eu trabalho com essas doenças TB, leishmania, Hansen, e não são muitos problemas na Europa. Então, não deve ser feito lá, não deve ser produzido lá, porque não tem muito interesse, não é prioridade. Deve ser usado, ou feito no lugar onde vai ser usado, por prioridade. O povo brasileiro precisa dessas vacinas mais do que o povo da Europa, então deve ser uma coisa nacional. Eu sempre a favor de produção nacional. Nós estamos montando agora no fábrica Índia, já falei, já funciona, e ano que vem montando outra fábrica no África do Sul. Essa vai ser a primeira biotecnologia, minha biotecnologia na África. Por vacinas por África e na África. Esse feito no Brasil também. Vacinas brasileiras feitas no Brasil. A segunda pergunta, a influenza é um pouco complicado, porque ele muda todo ano. Realmente as vacinas nunca são aprovadas. O que está aprovado é a maneira de produção. Uma vez aprovada essa maneira de produção, as células que eles usam para produzir, os ovos que eles ainda usam para produzir, então se você usa a mesma maneira que todo ano, você tem automaticamente aprovação. Mas por outro lado, é rápido, não é? Esse é positivo, é rápido. Mas o negativo, ano passado, a eficácia era 10%. Eu espero que a vacina de leishmania vai ser mais do que isso. A leishmania demora muito. Porque, eu vou dizer por quê. Sanofi, eles ganham mais do que 300 milhões de dólares por vacina de influenza. Novartis, Sanofi e GSK. Eles são os três maiores. Então, mais do que $1 bilhão na vacina de influenza. Mesmo que não funcionando bem. Quanto você vai pagar para ganhar a vacina para leishmania? Nada. Só se você imunizar cachorro, o mercado veterinário é maior do que o mercado humano. Não. E com 100 pessoas,
está carregando esse peso, mas eu não sou novato, não sou santo, não sou GSK. Esse povo. Obrigado, Silvio. Antes da palavra para essas duas moças bonitas, eu queria fazer a última pergunta ao Jean-François. Me lembro 15 anos atrás, o Bill Gates fez aquele anúncio: eu vou me aposentar, eu vou fazer uma fundação, que é a Fundação Bill e Melinda Gates, onde vou colocar a maior parte do meu dinheiro para resolver todos os problemas da humanidade. Eu falei, nossa, realmente se tem alguém nessa terra que possa fazer uma coisa dessa, por tanto recurso, né, vai ser exatamente Bill Gates. Eu já fui convidado 4 vezes, né, na Fundação Bill Gates, mas a impressão depois de 15 anos, você que mexe muito com fundações, a minha impressão depois de 15 anos que os resultados da Fundação Bill Gates foram bastante pífios, porque eu não vi resolucionar totalmente nenhum problema, assim, nenhuma doença negligenciada. Eu tive até com o Lance Gordon, que é o responsável das doenças negligenciadas na Fundação Bill Gates, ele me falou que no mundo tem mais de 100 doenças negligenciadas. A gente aqui no Brasil conhece algumas, né? Mas no mundo tem 100. Então eu me pergunto, com tantos bilhões à disposição, não daria para fazer no lugar de utilizar o dinheiro para vários pequenos projetos, para fazer passinhos, não daria para pegar 4, 5 desses 100 doenças negligenciadas e resolvê-las até o final, eliminá-las? Eu não estou vendo nenhum resultado assim, vejo assim, algum resultado, mas nenhum resultado decisivo, assim, final, que conseguiu erradicar, conseguiu eliminar. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que é uma pergunta difícil. Eu acho que já a Fundação Bill Gates fez muitas coisas, e tentou fazer muitas coisas, a investir muito dinheiro em muitos projetos, mas nós temos tantos atores passados entre as empresas, entre as grandes organizações da saúde, o Barfão, o WHO, a Ford Foundation, PEPFAR, é muito difícil de ter uma visão comum entre todas essas pessoas. Eu acho que Bill Gates também realiza que manejar uma fundação não é a mesma coisa que manejar uma empresa. Então eu acho que eles estão a verificar, a ver coisas, a modificar também a estratégia que eles têm. Eles fizeram no campo da tuberculose muitos ensaios com muitas fundações, a ERAS para a vacina da vacina, TB Alliance para as drogas, FINE para o diagnóstico, e hoje 2 das 3 não funcionam. Então eles fazem também experiências. Eu acho que nós podemos dizer que em alguns campos, no campo, por exemplo, as enfermeiras fizeram um avanço e nós temos bons resultados, nós temos que ter ciência, mais pacientes que isso. Mas vai no bom sentido. Paciência. Por favor. Eu sou Isabel Cristina, do Departamento de Competência do Ministério da Saúde. Eu gostaria, antes de falar do Ministério da Saúde, e antes de fazer uma pergunta, eu gostaria de completar, né? Eu acho que dentro do Ministério da Saúde, nós estamos desde 2008 construindo, né, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma política que tenta aliar justamente vários desses pontos que foram colocados aqui. Por exemplo, hoje, doenças negligenciadas, no nosso Departamento de Ciência e Tecnologia, já investiu quase 130 milhões para pesquisa e desenvolvimento, né, de doenças negligenciadas. Nós temos também toda uma parte de incorporação de tecnologia. Então, a gente sabe que para incorporar qualquer tecnologia hoje no sistema de saúde, existe uma comissão para a qual as empresas ou as próprias áreas do Ministério podem submeter suas demandas e a partir daí vai ser analisado não somente as questões de eficácia, efetividade, como também o custo do sistema que seja aliado a essa incorporação. E tem crescido bastante e a gente sabe que isso tem sido, de uma certa forma, bem conduzido esse processo dentro da Secretaria. E fora isso, no departamento que eu trabalho, a gente vem desenvolvendo toda uma questão de parcerias público-privadas, né, que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que são realizadas
tanto na área de vacinas como na área de medicamento, né, e adjuvantes para vacinas, para que a base produtiva, né, que nós temos tantas empresas, né, públicas como os laboratórios públicos, como os laboratórios privados, as empresas privadas nacionais, de capital nacional ou de capital multinacional, que estão se envolvendo com todo esse processo. Então, quando foi colocada a questão, por exemplo, o Brasil hoje é um dos poucos países que você tem um sistema de saúde organizado e você também tem uma base produtiva. Então, eu acho que essas dificuldades de encontrar parceiros para desenvolver determinados projetos localmente têm sido muito minimizadas. E na área de vacinas, isso já é uma coisa antiga. Né? Desde 1985 existe um programa de autossuficiência em vacina. Então, existe hoje 95% das vacinas do SUS são produzidas nacionalmente. Fora isso, nós temos uma coisa que baseou toda a nossa política desde 2008, foi revisada em 2010, e vai ser revisada agora, é uma lista de produtos estratégicos, casado com as áreas finalistas do Ministério da Saúde. Nós identificamos justamente as demandas. Como o Dr. Jarbas colocou aqui, nós temos questões que são ligadas ao desenvolvimento de tecnologias, né, e outras que são de estratégia, né, de aplicação de tecnologias já existentes. E a Secretaria de Vigilância e Saúde, no caso da doença negligenciada, coloca para a gente exatamente quais são as necessidades. Isso tanto no campo da pesquisa, com a agenda de prioridade, como também no campo da produção e incorporação de plataformas tecnológicas. Esse casamento tem resultado já em várias parcerias, que já foram apresentadas aqui, algumas delas para doenças negligenciadas. Agora, a gente sabe que existe uma série de dificuldades, né, até de articulação, porque o Brasil hoje é um dos poucos países que casa essa questão de saúde pública com a questão de desenvolvimento industrial. Um esforço que pode ser considerado relativamente recente, né, desse tipo de desenvolvimento. Então a gente participa de várias iniciativas, inclusive com a Fundação Bill Gates, participando de iniciativas globais, né, que envolvem o MS, e existe realmente uma dificuldade, às vezes, de você confluir todo esse conjunto de interesses. Mas eu acho que a gente tem conseguido avançar bastante e pretendemos avançar mais. Então a questão seria o seguinte, eu acho que é uma oportunidade, né, de estar aqui. Nós temos os produtores públicos, aqui ela está complementando aqui, e a gente é o momento da gente tentar avançar e colocar, por exemplo, nessa lista de produtos estratégicos novos, já foram colocados não só várias dessas demandas aqui, sejam para vacinas, para doença negligenciada, adjuvantes, colocados. Alguns hoje a gente não está tratando só de doença negligenciada, a gente está muito preocupado também com medicamentos negligenciados, que são medicamentos que a indústria, não tem mais interesse em produzir. E o Brasil, por ter uma base produtiva, termina tendo que assumir esse papel e produzir esse tipo de medicamento. Então eu acho que é mais assim, foi mais uma colocação do que uma pergunta. Eu acho que a partir daí a gente está aqui para ouvir e identificar algumas demandas que possam contribuir na construção dessa política, que é o processo extremamente dinâmico. Obrigado, Isabela. Então não tem pergunta. A próxima vez, se você me permitir, eu vou convidar você no lugar do Jarbas. Não, mas o Jarbas, né, complementando o Jarbas que saiu, eu acho que ele está perfeitamente aliado com isso, e ele se focou na questão da doença negligenciada, porque essa questão da política já foi abordada mais profundamente até em outros painéis e vai continuar sendo abordada à medida que o assunto for surgindo. Me mandaram aqui uma mensagem falando que absolutamente não temos mais tempo. Então, por amizade, eu me sacrifico, deixo o Carlos Gouveia fazer a conclusão, uma pergunta. Por favor, uma pergunta. Na verdade, acho que eu posso até, se vocês me permitem, só complementar o que foi dito e mostrar que a gente tem vários avanços aqui nessa discussão. Acho que o primeiro, a própria posição do Ministério, mudando até o conceito do diagnóstico tradicional, centrado ainda nos laboratórios e indo cada vez mais para o campo, que foi o que o Dr. Jarbas falou. Então, point of care, o teste rápido e várias outras novas tecnologias estão se firmando como uma tendência para você diagnosticar e tratar ou iniciar o tratamento o mais rápido possível, dentro do conceito até que o Steve também mudou de mudança de paradigma. Você consegue, na verdade, tentar antecipar cada vez mais a resposta para se avançar num tratamento ou numa melhoria da saúde pública. E por fim, para você ter esse diagnóstico cada vez mais rápido, esse tempo
cada vez mais acelerado para se trazer um novo produto, uma nova tecnologia para o mercado, a gente tem várias iniciativas do ponto de vista regional, mas principalmente global. Essa questão da convergência e harmonização regulatória, ela é fundamental. Porque não adianta você ter o interesse até do próprio ente público se você não tem as condições para se lançar um produto no mercado. Seja do ponto de vista de registro sanitário, seja do ponto de vista de incorporação, que a própria Tininha comentou agora também, no caso do Brasil pela Conitec. Então, acho que tem vários exemplos de iniciativas que estão indo para frente e eu acho que a mesa demonstrou isso de forma bem acelerada, bem positiva. Considerando o tempo, eu só queria fazer esses comentários. Obrigado, Marco. Parabéns pela mesa. Excelente escolha dos palestrantes. Obrigado, Carlos. Vamos encerrar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Vamos fazer outras palestras. A próxima vai ser como eliminar as doenças não mais negligenciadas, mas prioritárias. Tá? Então, uma boa tarde para vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, faremos agora um intervalo e voltamos às 17 horas. Lembrando que dentro do kit de vocês, eu peço que todos verifiquem se vocês têm essa ficha para preencher.